Olá, mundo samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e estamos ainda no nosso primeiro semestre, porque era para ter acabado, mas não está acabando. Então, vão entrar, acho que, novos episódios aí pela frente. Se o nosso querido Tigre da Zona Norte lançar o enredo dele no dia que ele falou que vai lançar, que vai cair o nosso meme imortal, não sei se o Miguel não sabe porque é um meme eterno, né? Que é o atraso dos anúncios dos enredos do Império de Casa Verde, né? Sempre são lá para o final, a gente sempre fica atrasado para postar as artes com as logos todas, mas esse ano o Tigre da Zona Norte já anunciou essa data. Então não vai ter esse atraso. É o que falta, inclusive é o enredo que falta para a gente fazer o nosso Enredou das escolas de São Paulo. O Enredou é um quadro do Sambista Depressão. Mas como o podcast foi para o Sambista Depressão, então agora ele é um quadro do podcast. Então a gente vai receber o Miguel, da Rádio Arquibancada, pela primeira vez no podcast do Sambista Depressão, para a gente fazer uma tie list de emojis. Então a gente vai aqui ter 4 emojis que vocês estão vendo na tela, que é uma carinha de dúvida, uma carinha de isenção total, uma carinha legal, uma carinha de fascinado. Esse é o nosso tie list. Então, se você estiver ouvindo a gente, preste atenção no que a gente vai falar no final. Se você estiver vendo, preste atenção na tela. Então é isso, seja bem-vindo, Miguel, a nosso podcast em um lugar novo. É isso aí, Emerson. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Sempre solícito aqui aos seus convites, sempre uma honra. E uma honra estar aqui no nosso querido Sambistas da Depressão, que é um dos grandes portais de carnaval, um portal que sabe unir irreverência, cultura, fala sério na hora que tem que falar sério, ser irreverente na hora de brincar, e dessa forma a gente vai levando. É um prazer estar aqui. É isso. O problema é que a gente tem que falar mais sério em São Paulo do que a gente queria, mas é outra história. Então, basicamente isso. Então, aqui a gente vai ter as 8 escolas do grupo de acesso 1, grupo da morte, como a gente chama. Nosso grupo da morte, carinhosamente, tem aí uma estreia, que é a Dom Bosco de Itaquera, Torcida Jovem, Nenê de Vila Matilde, Pérola Negra, Colorado Brás, Vila Maria, Estrela do Terceiro Milênio e Mocidade Unida da Moca. Me perdoe, Rafael Falanga, mas não consigo falar MUN, só consigo falar Mocidade Unida da Moca. Então, basicamente isso. Pra mim sai como se fosse uma outra coisa, não sei. Aí eu falo Mocidade Unida da Moca, então se eu falar Mocidade, é a Mocidade Unida da Moca. Então é isso. A gente vai começar aqui, então, com a Dom Bosco de Itaquera, com o enredo Um Caos Arretado de um Povo pra lá de Valente, o Cordel de Nordeste Independente, enredo nordestino que já rima logo no título, né? Do carnavalesco Danilo Dantas. Não é a estreia do Danilo Dantas no Acesso 1, mas é a estreia dele com a Dom Bosco de Itaquera dentro da escola que, entre aspas, ele tem feito seus grandes carnavais nos últimos anos. Qual a reação que você teve quando saiu o enredo, a logo? Lembrando que aqui a gente não vai fazer análise do enredo, a gente vai ter a impressão que a gente tem do enredo, né? Qual foi a impressão que você teve aí do enredo da Dom Bosco? Você quer saber a impressão que eu tive na hora que eu vi o nome do enredo? O enredo? Tudo. É o conjunto, é o conjunto. Rodou em looping na minha cabeça. Eu acordei, foi ilusão, caiu o muro, somos só uma nação. O samba da Império da Tijuca de 96, né? Do Miguel Falabella, que é basicamente o mesmo enredo, né? É uma ideia, um delírio de um Nordeste unido e independente do Brasil, o Nordeste como uma nação, né? Apesar de não ser inédito nos grandes palcos do Carnaval, que a gente meio que recorta Rio e São Paulo como, e Vitória também agora, né? Como uma coisa assim, enredos que transitam entre eles meio que não são inéditos porque a gente acompanha tudo. Assim, não é inédito, mas eu acho muito boa, acho uma ideia muito interessante, acho legal você tratar o Nordeste de uma forma de mostrar, de refletir e de mostrar. Será que o Nordeste teria mais potencial como uma nação única, como um reino único? Ou o Nordeste ele é fundamental para o Brasil a ponto que ele não pode sair do Brasil? Eu acho que são reflexões importantes, né? Vamos ver como que a Dom Bosco vai tocar nesses temas
com o seu desenvolvimento de enredo e também com o seu samba, para a gente ver aonde que ela quer chegar. Porque, assim, existem formas e formas de você trazer essa ideia, né? Você pode só trazer, assim, de uma forma lúdica, como seria o Nordeste. O Nordeste seria, assim, um reino, um país único. Ou você pode trazer, assim, o Nordeste é um lugar rico, um lugar culturalmente, um lugar histórico suficiente para ser uma nação. O Nordeste, ele tem importância vital para a nação brasileira, entendeu? Eu estou curioso para saber que tipo de mensagem vai vir dentro desse enredo, porque eu acho que há mais de um caminho para seguir. Quando eu li o título, eu não gosto de título rimado, né? Então eu já fiquei com um pouco de pé atrás, né? Aí depois a gente vai pra logo, né? A logo aqui é um ranking de logo também, se a gente quiser. A logo é bastante interessante, né? É um trabalho que a Dom Bosco tem feito nos últimos anos. E eu acho que o interessante é que a minha carinha, né, já de colocar aqui o emoji que eu acho que é o mais correto para esse enredo, que eu acho que essa carinha entre uma dúvida e uma carinha alegre, né? Acho que a dúvida, que nem você disse essa expressão do que pode acontecer, né, os caminhos que a Dom Bosco vai seguir, mas acho que também alegra porque a escola poderia ter ficado soft nessa estreia dela do acesso 1. Não sei para quem tem acesso, o pessoal da Dom Bosco, esse é o objetivo da Dom Bosco de anos, né? O objetivo da Dom Bosco é chegar no acesso 1. Se vai chegar no especial um dia, não se sabe, o objetivo era esse. E a escola, pelo menos, seguiu um caminho que ela tem seguido nos últimos anos, em redes culturais, fora daquela lógica da Semana da Fraternidade, então da campanha da fraternidade, então é uma coisa mais cultural, mas ao mesmo tempo com conteúdo, né? Então acho que eu pelo menos fiquei feliz que a escola foi corajosa, né? E não ficou omissa a uma decisão que poderia ser fazer uma coisa assim, mais homenagem, uma coisa subjetiva, que ela fez nos últimos anos, né? Então acho que é interessante, né? Qual seria o emoji que você daria para Dom Bosco, então? Qual emoji que a gente daria aqui nesse nosso ranking? Então vamos lá, né? Tem os emojis aí pra gente entender? Não nesse momento, né? A gente tem quatro emojis, né? Então tem o emoji pensativo, certo? Tem o emoji o emoji da nuvem, que é meio o emoji Glória Pires, né? Não sei opinar. Tem o emoji da carinha feliz, fiquei feliz com o enredo. E tem o emoji dos olhinhos apaixonados, né? Então eu vou com o terceiro emoji, fiquei feliz com o enredo. Eu também colocaria esse. Então esse é a nossa impressão deste momento, né? Lá no final do ano, quando a gente vai fazer análise completa do Decile, a gente, do que esperar do Decile, a gente talvez tenha uma outra impressão, mas neste momento... É embrionário ainda, né? Ainda é embrionário. Como diria nosso padrinho, Milton Cunha, está em maturação. Então está maturando. Então vamos agora para a torcida jovem, que reestreia no grupo de acesso depois de anos. A última vez que a escola estava no acesso 1, ela falou inclusive do Pelé. Então hoje a gente vai falar do enredo da torcida jovem Raiz Afro Mãe Meu Brasil Banto, de uma comissão de carnaval, né? E aí? O que esperar da campeã do acesso 2? Outra logo belíssima, né? Já que você gosta de falar de logos, né? Eu acho que a torcida jovem, ela meio que está se encontrando nessa temática afro, né? Ela foi muito bem, assim, em termos de... E quando eu falo foi muito bem, o Emerson e ouvintes, não é uma questão só de ir bem em resultado, né? Porque o resultado é uma questão muito administrativa também, de você ter coisas no lugar e tal, não diz muito respeito ao enredo. Mas eu acho que ela foi muito bem como mensagem no enredo de Iemanjá, né? Eu achei ela muito respeitosa no enredo, conseguiu trazer um samba muito bom, ideias muito boas, teve a representação, né? Que até o Dinê exaltou muito na nossa transmissão, que foi a questão da Iemanjá
negra, da Iemanjá branca, né? As duas representações de Iemanjá, sem querer tomar um partido, colocou a Iemanjá nas suas duas formas no seu desfile desse ano. E assim, ela mais uma vez se volta à temática de enredos de matriz africana para seguir aí, talvez como uma identidade, talvez como uma forma de trazer boas mensagens, né? A ideia é muito boa, né? Você tá falando da cultura banto, que é uma cultura que até eu lembro, o Emerson, trazendo o recorte do Rio de novo, o pessoal da imprensa do Rio, eu lembro que o Simas, a galera falou muito, quando a ilha trouxe Nzara Bembo, né? Que é uma coisa meio novidade você trazer a cultura banto, porque geralmente os enredos afros são ligados mais ao Yorubá. E foi isso que a ilha trouxe em 2017, a gente já teve alguns outros exemplos, e agora a gente tem na Torcida Jovem. Acho interessantíssimo e baseado no que a gente viu no tratamento ao enredo de Iemanjá, eu estou esperando coisa boa. Eu acho que a única coisa interessante desse enredo é que eles colocam o nome, né? Então é Congo e Angola. Então, pelo menos para quem estuda a questão africana, acho que fica um pouco mais aliviado, né? Porque a chance aqui para generalizações é muito grande, né? Então, quando você fala que é Banto, Congo e Angola, então acho que já dá para entender os interesses, né, que a escola quer fazer. Acho que o interessante da logo é uma logo simples, né? Uma logo mais, não tem tanto 3D, é uma coisa mais estamparia, né? Também interessante que são as cores da escola também. E interessante que a questão negra na torcida jovem não é uma coisa muito comum, é uma coisa mais recente. Não, lá no passado da escola não é a sua característica, nem quando era cordão, mas nesses últimos anos ela tem puxado mais para a questão cultural, tem falado de espaços negros, sejam Iemanjá, ou também, por exemplo, Bexiga, que tem um espaço negro, você tinha falado das festas, Jair Rodrigues, então você tem a escola tendo por esse caminho, mas sem estereotipar. Então, nesse sentido, eu acho que o emoji, pelo menos o meu emoji pro enredo, ao mesmo tempo que eu fico meio que legal ao ver, eu também fico um pouco preocupado de como a escola vai conseguir passar isso pro público como um todo, né? Porque acho que é uma coisa que você fala aqui, enredos desse tipo, se você não tem um letramento na sua comunidade, fica uma coisa meio vazia, né? Então eu fico oscilo entre a dúvida e o legal. Mas acho que nesse momento eu estou no legal. Não sei você. Eu acho o enredo legal também, né? E justamente por isso que você falou de trazer. Parece até óbvio, mas para a história do carnaval brasileiro é uma coisa que é boa, né? Você dá um direcionamento para onde você está falando. Eu vou falar de Congo e de Angola, da história, cultura banto desses dois países. Porque, assim, a gente viveu décadas e décadas de África, como se a África fosse um país, e hoje, mais do que nunca, a gente precisa mostrar que existem muitas Áfricas dentro de uma África, muitos países, cada um é diferente do outro. Então, eu acho que o início dessa ideia, desse enredo da torcida jovem, me dá o terceiro emoji, o emoji de legal. Também acho. E acho que uma coisa interessante, eu não sei, né, não conheço ninguém da torcida jovem, mas tem um trabalho ali antropológico dentro da pesquisa de enredo, que, pelo menos esse enredo último, né, da Iemanjá, ficou bem evidente que era só uma decisão tirada do nada, né, foi uma decisão bem orquestrada. Então, provavelmente alguém tem alguma liberdade ali de decidir os enredos, como fazer o desenvolvimento. Espero que essa pessoa, se ela está ainda... Que a comissão de carnaval não tem um nome aqui, né? Então, eu espero que essa pessoa continue aí tendo sua liberdade criativa. A terceira escola é a escola que quase subiu, né, do acesso 1 para especial, que é a Nenê de Vila Matilde, do enredo Cirandando a Vida, para lá e para cá, sou Lia, sou Nenê, sou de Itamaracá, do carnavalesco Fábio Gouveia. O que esperar desse enredo que, entre aspas, é até inédito na Nenê, que nunca fez homenagem a uma mulher negra na sua história, sambista, né, musicista, né, já falou de Checa da Silva,
mas nunca falou de uma sambista, né? Já falou de vários sambistas homens, mas nunca falou de uma sambista mulher. Meio que esperada nele. Ele já falou de Cláudia Raia, né? Antes de falar de uma sambista mulher, né? Mas, enfim, são páginas que toda escola pode A ter. Cláudia Né? Raia, ela é meio que esquecida. É bom lembrar que ela existiu na escola. E no grupo especial, mas existiu, né? Olha, a Nenê é outra escola que vem fazendo grandes enredos, né? Que vem aí melhorando muito essa questão dos enredos depois dos rebaixamentos recentes, né? Ela reedita Narciso Negro como forma de resgate, e aí ela vai para a Bahia, faz o Faraó Bahia, segue nessa narrativa negra, que é uma narrativa que combina muito com a escola, e chega agora com o Lia de Itamaracá, que é uma personagem, apesar de ser uma brasileira, uma mulher com uma trajetória longa, quase 80 anos de vida, não é uma personagem tão aí do mainstream, tão conhecida. Então, sempre que uma pessoa que fez muito pela nossa cultura, que merece muitas homenagens e que não tem essas devidas homenagens, as recebe, eu acho que isso já é um ponto muito positivo. A Nenê manda muito bem, né? E assim, além de seguir com a temática negra, ela segue no Nordeste, ela segue com uma temática da cultura afro-nordestina, trouxe a cultura da música baiana no último, agora vai trazer a cultura das músicas de ciranda, que tem muitas ligações com o Iemanjá, principalmente, né? Então, assim, é uma ideia que me traz muito agrado. Acho que a gente vai ter um começo muito interessante de carnaval de Grupo de Acesso 1, né? Depois das duas escolas que a gente falou, e da Nenê, que parece que vai trazer aí uma trajetória muito interessante da Lia, que, sinceramente, eu quero me aprofundar e conhecer ainda mais sobre ela. Eu tive acesso ao material da escola, né? O Fábio mandou, então parabéns lá, agradecê-lo por ter enviado, inclusive. E acho que interessante do enredo, né, que você citou Narciso, e a mudança temática na escola é culpa do Fábio. Né? Culpa aqui no sentido é positivo, né? Não é uma culpa no sentido ruim. Né? Então aqui acho que é culpa total dele, nessa mudança narrativa da escola. E eu costumo dizer, né, já falou junto já com ele também, que ele meio que deu uma outra vertente negra na Nenê, que tinha mudado ali em 2006, 2012, na verdade, e que agora ele remodela de novo na escola, né? Que é essa questão de um negro com identidade, né? Um negro que tem um corpo, tem um pensamento definido, que não tinha anteriormente, né? Era uma coisa bem geralzão na Nenê, a questão negra e afro. E acho que é interessante falar da Lia é exatamente esse ponto que você disse, que é a novidade, né? De uma personagem que é conhecida internacionalmente, inclusive, mais fora do que dentro, e que nesse caso é uma surpresa que tem muitas possibilidades, né? O meu único temor no enredo é exatamente a questão narrativa dele, né? Acho que é exatamente para o público observar essa temática, tendo em vista que a Lia fez uma exigência que tudo tem que ser azul. Então ela quer um azul, ela quer um mar de Iemanjá, literalmente, na escola como um todo. E fica a minha única preocupação é essa, né? Como vai ser a narrativa do desfile como um todo. E aqui os emojis, eu oscilo entre estrelinhas e uma cara feliz. Mas acho que nesse momento eu estou na estrela, né? Até porque, não sei você. Então, é que... Eu tô no meio. Assim, você que já teve acesso ao material, qual que é o caminho que a Nenê quer fazer nesse enredo? Um mar. Lia é uma interação inicial, né? Lia com esse mar, com Iemanjá, e aí é desenvolvido todo esse fio narrativo, né? Passando por... É como se a memória viesse desse assobrio, nesse sopro que o mar dá nela e na relação final com a escola, né? É exatamente o desenvolver
do sair do mar de Iemanjá e chegar na escola, na Nenê de Matilde, que é o que me preocupa, né? Como essa narrativa vai acontecer. Por isso que eu oscilo entre uma cara feliz e uma cara com estrelas, né? Então, é que eu acho que a cara com estrela, eu acho que ela tem que ser reservada para enredos que. Assim, a brincadeira é sua, eu só tô. Não, tá certo. Metendo o Não, também bedelho. acho. Enredos, assim, que agradem, que tenham a riqueza cultural e que já estejam redondos, né? Aqui a ideia não está 100% redonda ainda. Talvez por isso eu acho que a gente não chegue na estrela. Talvez se tivesse um emoji entre os dois, seria esse emoji, né? E tem que ter a polêmica. Tem que ter a polêmica. Mas. Não, acho que também a carinha feliz. Acho que o que me preocupa é o desenvolvimento dele, do chegar na Nenê. Né? Acho que isso é o que eu gosto de falar, é o medo de virar um Batman vs Superman, né? Que o filme vai bem, aí no final cai no Marta, né? E esse é o problema da narrativa de Cine. E aí acho que isso é que ainda fica um pouco com o pé atrás. Aí, como é que a gente soluciona essa dúvida? Tendo samba. Qual é a visão do carnavalesco junto com a escola do samba que reflete esse enredo? E isso é pra frente que a gente vai ter. Né? Não tem como a gente ter uma noção aqui. Só a Mocidade Unida da Moca que a gente pode ter uma noção, né, das 8 que estão aqui, né? Colorado a gente dá para ter uma ideia, né? Mas ainda não tem um samba escolhido. Então, oficialmente, por isso que a gente está se baseando aqui na logo, se baseando no que a escola mostra de material e assim por diante. Então, a Nenê é outra carinha feliz. Vamos para a Pérola Negra. Escola que, na última vez que subiu, falou de mulheres. E, coincidentemente, vai falar de mulheres. Pérola no Encanto dos Balaios das Quebradeiras, do carnavalesco André Marins, que estreia na escola. E aí, o que esperar? Quebradeiras de coco de babaçu, tá, gente? Não é quebradeira de coco qualquer. Coco babaçu, coquinho pequenininho do Maranhão. É uma cultura que se estende até um pouco mais que o Maranhão, né? Tem no Maranhão a sua principal fonte, mas também tem no Piauí, no Tocantins, do Pará, e assim, hoje em dia, o coco babaçu, essas quebradeiras de coco babaçu, elas estão tendo muito apoio de muitas entidades, né? Não só governamentais, como também até de empresas como o Sebrae, assim, para preservar essa atividade, porque ela é muito importante, porque é muito importante que o babaçu seja extraído, porque ele é fundamental para vários produtos, né? Então, assim, você está falando de preservação da natureza, de uma atividade de várias mulheres em regiões não tão bem abastecidas do Brasil, e você está falando de uma fonte primária de produtos. Então, assim, é um enredo que eu gosto muito, me agrada muito. Tem uma carona de grupo de acesso do Rio, né? Uma carona daquelas escolas meio inocentes de Belfort Roxo, né? Tem uma cara meio assim, de enredos que a gente vê nessa temática, de trazer um Brasil produtivo, um Brasil que trabalha fora dos holofotes. Achei uma baita de uma ideia, eu gostei muito dessa ideia, acho que a Pérola vai trazer algo muito interessante para a gente. Assim, quando você traz Maranhão, o norte do país, geralmente o repertório para bons sambas ele é muito bom, né? Então é um desfile que eu estou muito curioso e acho que a Pérola fugiu muito do óbvio. Uma coisa legal. Eu fico muito confuso quando olho a logo. Aqui não tem o que falar, é a pior logo do grupo. Me desculpem, mas a logo é muito confusa, não dá para entender o que a escola quer com a logo, com o modo como foi posto as coisas. Mas quando a gente pega a história, né, a questão do babaçu, né, parte da minha família é do Maranhão, né, então eu comi muito coco babaçu na minha vida. E realmente existe toda uma mística por trás, né. E acho que é interessante, né, porque você está falando de uma região do Nordeste, que é a menos, assim, uma das menos faladas em termos do que ela é mesmo, né? Porque o Maranhão não é só São Luís, né? Que é o que normalmente é retratado, né? O Maranhão tem todo o seu interior que fala, que tem outras coisas interessantes, né? Então, nesse sentido, eu oscilo muito entre gostar da ideia proposta da escola, mas eu fico muito confuso do que a escola quer com isso. Então, por isso que eu tô confuso. Eu entendo o objetivo, o gosto,
é um tipo de enredo que a escola sabe fazer, esse enredo negro, de mulheres, né? Foi campeã da última vez que subiu com ele, mas eu fico muito confuso com o que a escola, qual o final, o destino final que a escola quer com esse enredo. Embora eu desconfie qual seja, mas nesse primeiro momento eu fico ainda meio oscilante nos destinos que a Pérola Negra quer com as suas quebradeiras. Porque faz parecer muito, vamos fazer algo semelhante, como você disse, nesse sentido cultural que já existe, mas para mim ainda tá muito numa ideia, né? Eu acho legal, mas ao mesmo tempo eu tô no confuso, eu tô no meio, né, nessa interseção. Não sei você. Um outro exemplo que lembra muito, que tem uma temática muito parecida e foi vitorioso recentemente, foi o da Viradouro de 2020, né? Que falava das ganhadeiras de Itapuã, que eram mulheres que ganhavam a vida com uma atividade ali local. Ganham a vida, né? Perdão. Mas, assim, ali foi uma exaltação cultural e religiosa, né? Não foi uma coisa que veio da questão produtiva, da economia, né? Pérola Negra anunciou no lançamento do seu enredo que falaria da questão do babaçu como uma fonte de cosméticos, de alimentos, de produtos. Então, é curioso ver o caminho, né? Eu não acho que esteja ali no topo, mas para mim não é. Mas para mim também é um enredo bom, é um enredo que me agrada, que me gera curiosidade. Então, ali eu fico no meio do caminho com esse enredo da Pérola. Qual será o emoji? De dúvida ou de carinha alegre? Pra mim é dúvida. Vamos colocar a dúvida, mas não é nenhuma crítica. A dúvida é mais assim, qual o caminho que vai seguir? Porque pode ser algo muito bom. Pode ser algo... Podemos chegar no domingo de carnaval falando que o enredo da Pérola é o melhor do ano, porque o potencial é muito grande. Mas também pode ficar uma coisa comercial demais, uma coisa que não agrade tanto. Então, acho que a dúvida cabe aqui. É a dúvida narrativa, né? Acho que essa é a grande questão. Por isso que eu sempre falo, né? A logo não é só porque ela tem que existir. A logo, ela conta a história do enredo. Acho que isso é muito importante, né? Então, acho que uma logo bem feita, que gere uma boa explicação do Desfile, você não precisa nem explicar nada. A logo por si só conta o enredo, né? Acho que, nesse sentido, investir nisso não é gasto. É um investimento, né? E lembrando sempre que a logo vai virar uma blusa. E ninguém quer andar com blusa feia, gente. Então é isso. Então, a quinta escola vai ser a Colorado do Brás, no enredo Os Encantos da Raiz do Mandacaru, do carnavalesco Anselmo Brito. O que esperar do Colorado do Brás? É um enredo que traz uma temática muito mais, assim, generalizada de Nordeste, né? Até pelos sambas que a gente já pôde acompanhar, a eliminatória está acontecendo. Quando a gente está gravando aqui, tem 4 finalistas, né? A final vai ser dia 9 de julho. E pelo que a gente já pôde ver, é uma coisa assim, parte do cacto, né? Que é o Mandacaru. Só que passa por todo o Nordeste, fala da questão religiosa, dos cultos, do arraiá, das festas juninas. Então, assim, o Mandacaru, o cacto Mandacaru, pelo que eu entendi da ideia do enredo do Anselmo, ele é um ponto de partida para você fazer um enredo sobre o Nordeste, você traz lampião, traz histórias. Então, assim, é um enredo mais amplo, ele não é tão recortado como outros que a gente já falou aqui, né? Então, assim, como da Dom Bosco. A Dom Bosco ela tem falando de um Nordeste utópico, de como seria, né? De questão de exportação e tal. Aqui você está falando de um Nordeste que a gente está mais acostumado a ver, de uma coisa mais ampla. Assim, eu acho que em termos de originalidade, ele peca, porque você não tem originalidade aí. Mas ele é um enredo que te traz muitas possibilidades visuais, muitas possibilidades de samba, possibilidades de temas para você colocar em cada setor. Então, assim, é um enredo mais abrangente. E quando é muito abrangente, você também tem que tomar cuidado para não se perder na ideia. Né? Uhum. O Emerson de hoje não gosta desse enredo.
Eu não consigo não falar a minha opinião direta. Acho que nada na proposta, na ideia, nada me agrada. Acho tudo muito, muito anos 2000, muito década de 90, para ser bem sincero. Acho que é uma visão muito... tanto acesso que a gente tem, livro, pesquisa na internet, acervo, tanta coisa que a gente tem, e a gente manter essa visão tanto cristalizada de ver o Nordeste, eu acho muito errado. Acho que eu não consigo ter uma outra visão. Pode ser que no futuro eu mude de ideia, com certeza. Mas hoje eu não consigo ser simpático. Né? Hoje o Emerson de hoje está nas nuvens, com esse enredo assim escondido e esperando o milagre acontecer. Mas claramente a escola tem condições de fazer tudo isso daqui virar uma coisa fantástica. Mas tendo visto que a escola fez esse ano com o Perro, que eu esperava uma coisa e veio outra, eu não sei o que esperar com esse Mandacaru. Eu achava o enredo do Pierrot melhor. Eu achava um dos melhores enredos do ano no grupo de acesso esse ano. Era uma grande ideia, porque o Pierrot, apesar de ser um personagem simples, ele é pouco usado como protagonista, mas agora a escola vai para um outro caminho, né? Para um caminho de Nordeste abrangente. A gente elogiou tanto a torcida jovem direcionando o seu enredo banto para os países que ela quer direcionar. Seria incoerente a gente não apontar aqui que está uma coisa mais generalizada, né? Eu fico na nuvem também com esse enredo por enquanto. É isso, vamos esperar o samba aí, ver o que vai acontecer. Spoiler, não sei se vai mudar muita coisa, mas fica aí o gosto de cada um, tá? Basicamente isso. A sexta escola, reestreia, é uma reestreia que ninguém quer fazer, né? Mas é uma reestreia. Reestreia da Vila Maria no acesso 1. Forjados, é uma reestreia com esse nome. Na época não era acesso 1, então uma reestreia. É uma estreia, né? Não existia acesso 1 na época. Então uma estreia da Vila Maria no acesso 1. Pra falar que é uma estreia. Eu queria falar que é uma estreia, essa é a grande realidade. Forjados na luta, guiados na coragem, secretizados na fé, a Vila canta algum. Aí sim é estreante. Fábio e Ricardo, já estreia no acesso. Ele já estreia num espaço que ninguém queria estar, mas ele entrou aí, né, no acesso 1. O que esperar depois de 50 anos a Vila Maria voltando ao Enredo Afro? Com carnavalesco que sabe fazer enredo afro, né? Que tem uma temática muito ligada. E assim, né? A Vila Maria, ela meio que tendo se desprender daquela ideia de uma escola que fala só de enredo CEP, né? A gente tem até outra escola no especial que está começando a pegar essa pecha para ela. Mas a Vila Maria, ela traz um enredo muito interessante. Ela já falou do ferro, né? Em outra oportunidade. Então você vê que na linha narrativa dela, falar de Ogum não é uma coisa tão nova. Eu acho um enredaço. O Ogum, ele traz muitos elementos para você fazer um grande carnaval, né? E pela sinopse, a gente vê que além de contar a história de Ogum da forma mitológica, da forma como ela deve ser contada, né? O Fábio Ricardo e o Bob Vilaronga, que é o enredista, né? Sempre é importante citar o enredista quando a gente sabe quem é o enredista. Eles querem trazer muito para a questão do que tem realmente de relação com o popular. Então, tem uma parte do enredo, uma parte da sinopse que traz o Ogum, a fé em Ogum, para o popular, para o dia a dia das pessoas, do trabalhador. Então, eu acho que esse ponto foi muito bom. É um ponto de virada que você começa com a parte histórica e depois você traz para o dia a dia das pessoas, né? Com uma devoção muito grande que existe em Ogum, em São Jorge. Então, eu gosto muito da ideia. É uma ideia que proporciona um visual muito interessante. E acho que, assim, não lembro se é inédito. Ogum em São Paulo, eu não me recordo agora. Sozinho eu não me recordo agora. Nos grupos principais, não. No Rio teve recentemente no grupo de acesso, né? Lá no Rio. Mas em São Paulo, não. Então, acho que vale a pena. Eu gostei muito da ideia.
o Ricardo, né? Que eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, né? O Ricardo Villaronga, que pediu opinião, né? A gente entrou em contato pelo Instagram. E uma coisa que me incomoda muito no enredo é que eu vejo 2 enredos dentro do mesmo enredo, contando a mesma história. Que eu vejo Ogum falando uma coisa, aí depois eu vejo São Jorge falando outra coisa, e no final eles estão falando do mesmo assunto e cruzam-se ideias e tudo mais. E eu fico muito na dúvida, embora eu ache a Vila Maria uma das favoritíssimas a subir do acesso 1 especial, eu tenho muitas dúvidas no direcionamento que vai existir na divisão de setores, né, desse enredo e no samba. E, por mais que eu ache a logo bonita, ela para mim não me passa uma mensagem de algum. Eu fico um tanto, para mim eu penso que é um enredo mesoamérico, de certa forma, do que um enredo sobre algum. Então, ao mesmo tempo que eu acho muito interessante a Vila Maria ouvir finalmente a sua comunidade, então parabéns ao presidente que teve essa sensibilidade de entender que a escola queria fazer um enredo negro novamente, mas eu ao mesmo tempo fico muito na dúvida sobre qual é o foco mesmo, se é Ogum ou se é São Jorge. Embora exatamente o que você disse é o que tem, né, na ideia da escola, eu consigo ver 2 enredos dentro do mesmo enredo. Então eu fico um pouco confuso. Mas ao mesmo tempo acho muito legal. Não é nada inovador, como diria a Isabela Boscov, não é nada inovador. Mas é um bom enredo, né, de certa forma. Então fico entre a dúvida e o legal. Eu escolheria o legal até assim, por conta até do potencial, né? Quando você traz um enredo com essa força, numa escola com essa força, que é a Vila Maria, uma escola de chão, de comunidade, o potencial é grande, né? Então eu ficaria com o legal. Então vamos ficar com o legal. Vamos colocar o legal aí no da Vila Maria. Então boa sorte a toda a escola. Vamos então para a 7ª escola, que é a Estrela do Terceiro Milênio. No enredo Vovó Cici, conta e o Grajaú canta o mito da criação, do carnavalesco Murilo Lobo, que, no sentido bondoso, no sentido bom da história, manda nos rumos criativos da Estrela do Terceiro Milênio há um bom tempo. E desde quando ele engatou essa marcha lá no Acesso 2, nunca mais fez um enredo ruim. O que esperar, então, da Estrela do Terceiro Milênio, né? Eu sou muito fã do trabalho do Murilo, porque é um trabalho que você vê fundamento, que você vê pesquisa, que você vê que ele quer, além de proporcionar no trabalho dele belas imagens, porque é um cara de requinte, de escultura, é um cara que busca trazer beleza nos seus trabalhos, é um cara que traz mensagem, né? O enredo das mulheres, eu gostaria que todas as pessoas tivessem acesso àquela sinopse e lessem aquela sinopse inteira, porque era uma proposta genial de enredo. Então, assim, o enredo do riso era uma coisa mais básica, mais historicona, não tinha tanto rebuscamento assim, né? Mas o das mulheres era sensacional. Assim como esse agora eu acho sensacional. Eu acho que ele tirou uma carta da manga que você fica... é aquelas que você olha e fala da onde que ele tirou essa ideia de enredo. Eu acho sensacional você trazer uma personagem tão importante, né? Que militou aí ao lado de Pierre Verger, que ficou aí tão conhecido no mundo do carnaval em Fatumbi, né? E que tem aí como legado contar histórias da ancestralidade negra dos orixás, uma contadora de histórias que faz isso há meia década. Olha, é sensacional, acho assim, mais uma vez, assim como em 2022, o Murilo traz uma ideia de enredo que é difícil de superar. Disparado é o melhor enredo do grupo, e por isso mesmo, digo aqui sem nenhum medo, para você vencer o acesso 1, tem que vencer a Estrela do Terceiro Milênio, porque você disse da questão do enredo do riso, ele parece ser comum, né? Mas você pega a proposta narrativa da comissão de frente e puxa para o último carro, você percebe que não era tão comum assim, né? Tinha ali toda uma intenção na ideia de que o riso não é tão óbvio, né? O riso, ele tem que ter alguém para provocá-lo. Então acho que isso ele conseguiu ali
genialmente fazer um esclarecimento de tudo o que ele queria falar, né? E aqui não tem outra ideia. Esse aqui é como se fosse a continuação do Fatumbi, do nosso querido Milton Cunha. Parece que é a continuação, né? Você tem a visão dos orixás na visão do Pierre Verger, agora você vai ter a visão dos orixás na visão da vovó Cici. E o interessante, né, que Grajaú é um bairro, eu sou do Grajaú, né, nasci lá, e o Grajaú é um bairro familiar, né, na ideia de que você vive em grandes famílias, né, minha família, por exemplo, tem mais ou menos 15 tios vivendo no mesmo espaço, no mesmo bairro, e você tem famílias, né, em que as histórias são contadas de forma natural. Eu acho que você traz isso também para a identidade do seu bairro, né, o bairro do Grajaú é esse bairro que tem o matriarcado como um ponto fundamental, né, de mulheres fortes que contam suas histórias. Eu acho que você traz isso como uma coisa, como você disse, né? Parece que é uma coisa óbvia, mas quando você vai pegando o que está por trás desse enredo, você vai percebendo que é um enredo fantástico, né? Então, por isso que são estrelas que saem dos nossos olhos, porque ele conta a história da sua comunidade, conta a história do seu enredo, da proposta como todo, e do seu artista, né? E assim, eu percebo que todo mundo está tranquilo de fazer esse enredo, embora o samba seja uma encomenda. Mas mesmo assim, acho que todo mundo tá tranquilo do que vai sair aqui. E aí, o que você acha? Qual o emoji que você daria? Não tem outro que não seja o das 2 estrelas, né? Eu acho que é o grande acerto, o grande enredo até agora. Olha, do grupo você tá sendo bonzinho, né? Dos enredos que a gente tem dos 3 grupos de São Paulo O até agora. Tigre da Zona Norte pode nos surpreender. Claro. A partir do momento que a gente não sabe um enredo, ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser do pior ao melhor, claro, sem dúvida. Mas dos que a gente sabe até agora, é o melhor enredo do Carnaval de São Paulo. Exatamente. Fica aí também. Tem a X9 ainda que falta nessa enredo, né? Tem outras escolas que faltam ainda. Tem o Gapulo da Moca, ainda tem algumas. É isso aí. Será que a X9 vai reeditar? Fica aí para o próximo episódio que a gente falar do Acesso 2. Fica aí esse ponto. E a última escola é a Mocidade Unida da Moca, no enredo Oiá Helena, de um trio de carnavalescos, o William, o Wallace e do Caio, e que tem como um dos enredistas o nosso amado Dinei Isidoro. Ou como na primeira vez que o Ângelo leu o nome do Dinei, ele pensou que era Disney. Não, é Dinei. Dinei Isidoro. Nosso Disney Isidoro. O que esperar da Mocidade Unida da Moca? Tão atrativo quanto uma Disney, né? Nosso grande Dinei. Nosso grande Dinei. Olha, é um enredo muito interessante, né? É uma homenagem, inclusive, à imprensa de carnaval, né? Afinal de contas, a Helena Teodoro hoje é uma colega nossa, né? Ela é comentarista de carnaval do Rio, da Rádio Tupi. Vai ser, inclusive, desfalque no domingo de carnaval esse ano, né? Por conta do desfile. Mas, brincadeiras à parte, é muito interessante você trazer a figura de uma pesquisadora, de uma intelectual negra que levou o samba para a academia, que tem uma relação de ancestralidade, de religião, ela tem tudo que o carnaval pede, né? E assim, é chovendo molhado a gente falar aqui, Emerson, que a Mocidade Unida da Moca é uma escola que é fiel à sua identidade. Ela tem a identidade de trazer histórias relevantes e histórias negras, de ter a negritude como linha principal dos seus enredos. Então é mais um ótimo enredo, é um enredo que homenageia não só a Helena Teodoro, mas também Yansan, né? É uma homenagem dupla, e eu estou muito curioso para ver como que isso vai se desenrolar na avenida. A gente já tem o samba, né? O samba bonito, um samba que é gostoso de ouvir, e vamos ver como que isso vai, que é diferente do samba habitual de São Paulo, mais uma vez. É outra linha que a Moon sempre segue. Então eu estou muito curioso, mas me agrada, com certeza me agrada. Eu tenho enormes dúvidas com parece que eu estou sempre falando mal de alguma coisa, não, mas não é isso, não. É que o meu olhar é um pouco mais, muito crítico, né? Eu sempre espero aquela coisa que me deixa, uau, né? Surpreso. Quando eu vi a logo, a proposta do enredo, eu achei uma coisa bastante interessante, né? Falar de Helena Teodoro. Recentemente a escola falou de Abdias do Nascimento, que são dois atores políticos do movimento negro brasileiro, intelectual da academia.
Então, de certa forma, é interessante. Só que o grande diferencial, né, naquela época era o André Rodrigues, que tinha um sonho de falar de Abdias do Nascimento, e agora a gente tem um outro grupo, né, que traz, né, porque eu acho que eu tenho até um artigo, né, que eu apresentei na Ampu uma vez sobre a Mocidade Unida da Moca, em relação a André Rodrigues e a escola, né, e como isso, meio que a identidade de André Rodrigues, meio que a escola absorveu, né, para ela, e aquilo virou um grande combo, que é a Mocidade Unida da Moca de hoje. Mas eu tenho muitas dúvidas, porque eu ouço o enredo, o samba, e eu fico meio que me questionando, né? Onde está a proposta do Dicílio como um todo, né? Eu não consigo visualizar isso na minha frente. Com certeza vai mudar a minha opinião sobre isso? Com certeza vai. Mas nesse momento eu fico bastante, assim, com uma pedra na minha frente que me possibilita de ver o completo do que é essa proposta, porque para mim ainda é uma grande ideia, muito bem interessante, mas que eu não consigo ainda visualizar ela por completo. Para mim fica uma coisa ainda muito abstrata. Coisa que eu não tinha, por exemplo, no Abdias do Nascimento, e é uma sensação que eu tô tendo semelhante com Aruanda. E Aruanda não teve um destino muito bom, né? Então é por isso que eu fico um pouco receoso. A Ruanda era uma embalagem muito bonita, né? Uhum. Carros e fantasias muito bonitos, uma proposta de ideia muito bonita, mas que acabou, de certa forma, não chegando lá como a gente esperava, né? Sim. É por isso que eu fiquei na dúvida, né? Se eu oscilo entre o legal, mas quando eu ouço samba eu fico em dúvida. Então eu fico nesse meio termo. Não sei. É que eu sou polêmico, né? Mas, não sei. Eu fico em dúvida. Não consigo ficar plenamente. Porque assim, se eu tiver uma sinalização de como isso vai estar na minha frente, para mim esse é um enredo semelhante à da Estrela. Mas eu não consigo ver isso de uma forma tão objetiva, né? Porque esse enredo, visualmente falando, é um desafio. Então eu fico muito em dúvida ainda. Mas se você achar que é legal, a gente coloca no legal também. Não seria nenhum exagero. Eu acho que tá na vibe do legal, porque eu acho que ele é um enredo muito maduro para estar muito maduro, não no sentido de já estar com a ideia maturada, que é o que você falou. A gente precisa entender um pouco melhor, mas maduro no sentido de maturidade de ideia, de proposta, de enredo, de trazer uma personagem como essa com a bagagem que ela tem para estar numa prateleira de baixo. Então eu acho que o legal tá num tamanho legal. Não, sim. É sempre bom pontuar, gente, que aqui as visões de carnaval sempre mudam de uma pessoa para outra, né? E aqui a gente tá realmente numa ideia de suposição do que vai ser. Mais para frente, a gente vai ter uma ideia melhor dos enredos. Até as escolas vão entender melhor o que elas querem, porque uma coisa é você montar a ideia, o roteiro, e conforme você vai fazendo fantasia e alegoria, você vai percebendo que aquilo ali não vai dar certo, né? Então, muita coisa vai mudar ainda, de julho até fevereiro. Então, nesse sentido, como ficou o nosso emojômetro, ou nosso T-list? A dúvida com a Pérola Negra, uma nuvem ainda muito encasulado do que vai acontecer, Colorado Brás. Ponto legal ali, os enredos que estão ali nem estão muito fascinantes, mas ainda estão com pontos de dúvida. Dom Bosco, Torcida Jovem, Nenê, Vila Maria e Mocidade Unida da Moca. E o enredo que está brilhando os olhos, Estrela do Terceiro Milênio. Então esse foi o nosso T-list geral. Um emoji geral do que você tem olhando o grupo todo. Qual emoji que você daria? Não precisa ser um desses, pode ser qualquer emoji. Mas tá meio fácil ser um desses, né? Porque se a gente tem um nas estrelas e 3 abaixo do legal e 4 no legal, eu acho que assim significa que está numa boa média, está num bom. Olha, eu acho que é difícil falar isso assim, fazer uma comparação imediata, mas me parece mais maduro e mais interessante nesse momento do que o grupo especial. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Acho que cai naquela mesma coisa, né? Que parece que o especial é uma coisa meio subjetiva, abstrato, parece que é um
sei lá, um play center dos enredos, né? Tudo tem que ser lúdico, interessante, legal. É um vazio, né? É o nada falando do nada. Esse é o grupo especial, né? Então fica aquela coisa, né? E tem exceções, claro. Mas é o nada falando do nada, né? Na sua grande maioria. É que o grupo especial também a gente não pode esquecer de pontuar que tem a questão do aporte financeiro, né? Então, muitas vezes chega no grupo especial propostas financeiras para as escolas que ajudam muito o trabalho delas e que impedem de fazer uma coisa mais autoral. Quando você está no grupo de acesso 1, você tem mais liberdade para criar enredos, e isso também facilita que você tenha ideias um pouco mais culturais, com mais riqueza de possibilidades. Uhum. E tem outra coisa que ninguém no grupo especial quer sair da fábrica do samba. Todo mundo quer estar no poder ali de estar num grupo melhor, ganhar mais. Então as pessoas, as escolas arriscam menos. Essa é a grande realidade. Tem pesquisas que já falam isso, tem pesquisas que estão surgindo aí, que já estão meio que consolidando que o Carnaval de São Paulo do Grupo Especial é um medo atrás do medo, coisa que o acesso não chegou ainda. Espero que não chegue essa realidade por aqui. Então é isso. Esse foi o nosso emoji. Deixa aí nos comentários qual emoji que você acha interessante do seu enredo. Ou é isso. Um prazer, Miguel, estar aqui conosco. Prazer é todo meu, sempre que precisar, só chamar, já sabe o endereço, a gente vai se falando. Obrigado mais uma vez pelo espaço cedido aqui, agora aqui no grandioso, icônico Sambistas da Depressão. É isso, gente. Não deixe de seguir o Sambistas da Depressão nas redes sociais. Também não deixe de seguir a Rádio Arquibancada. Toda quarta-feira tem lives, polêmicas, outras não. As polêmicas são mais legais. Lá na Rádio Arquibancada. Quando o Emerson tá, tem as polêmicas. E também é bom sempre ter uma manta, uma colcha na cadeira para você ficar ouvindo, porque demora. Então é isso, não deixe de seguir os sambistas, deixe lá no YouTube da Rádio Arquibancada para você ter as lives lá com o Dinei, o Miguel e convidados. É isso, até a próxima, nunca esqueça e nunca deixe de sambar.